Batman e The Max Arkham Dreams são 5 HQs que acabou unindo o personagem da DC com o personagem da IDW, beleza? Uma viagem bem doida, bem estranha, bem da hora. Então bora trocar uma ideia sobre essas edições? Bora lá então! Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não conhece o canal, vou te convidar para vir pra cá, se juntar a gente, se inscrever por aqui, porque hoje é dia da gente conversar sobre essa HQ aqui, que é Arkham Dreams, que é um crossover, né, da DC com a IDW. Bom, a questão é a seguinte, as HQs começaram a ser lançadas lá em 2018, tá? Daí lançaram a 1, 2 e a 3 até 2019, e depois de um bom tempo eles lançaram a 4 e a 5. Agora, chegou hoje esse encadernado aqui com as 5 edições num volume só, daí eu resolvi trazer aqui para vocês uma review. Não vou abordar não tanto assim a história, tá? Nos mínimos detalhes não, eu recomendo que vocês deem uma lida, mas é só para dar uma pincelada pra gente conversar um pouquinho. Pra quem não conhece, o Max é um personagem das HQs da editora IDW, beleza? Ele também já teve um programa animado na MTV. A história do Max é bem puxada e é bem dark, o tom da série e dos quadrinhos também deles são sempre assim, bem intensos mesmo, apesar de ser uma coisa quase nonsense eles brincarem com isso. O Max é uma criatura que tem como propósito, o único propósito, proteger o Outback e a rainha da selva que chama Julie. Existem vários Outbacks, tá, que estão dentro do subconsciente de cada pessoa, e aí o que acontece é que o Max ele consegue viajar entre um Outback e outro, e a origem da coisa toda é que uma moça chamada Julie, na Terra, aqui na Terra mesmo, era uma assistente social, e ela foi estuprada e ela foi espancada por um cara enquanto ela estava tentando ajudar um sem-teto, exatamente. E aí ela foi deixada simplesmente para morrer, e todo esse trauma dela fez ela, na verdade, criar um reino, vamos chamar assim, chamado Outback, dentro do subconsciente dela, para onde então ela poderia fugir de toda dor, de todo trauma, e ela poderia tentar lidar então com tudo isso que aconteceu com ela, beleza? Só que numa noite ela acaba atropelando um sem-teto também, e como ela estava traumatizada porque ela foi estuprada, né, quando ela tentou ajudar alguém, ela simplesmente só cobre o corpo desse sem-teto com lixo. Daí o lixo, junto com o espírito animal do coelho dela, da Julie, junto com o espírito desse sem-teto prestes a morrer, mais um abajur que estava ali na pilha de lixo, cria o Max, que passa a ter a função de proteger a Julie tanto na Terra como nos Outbacks. A real é que mundo real e Outbacks estão completamente conectados, interconectados, e uma coisa que acontece em um vai sim acontecer muito provavelmente no outro. Mas o Outback é um campo de imaginação quase limitado, muito fértil, então acaba sendo uma viagem muito da hora de você ver. Tipo assim, celulares do mundo real, por exemplo, são representados como folhas brilhantes de uma árvore que te vicia e te prende, por exemplo, só para vocês sacarem a correlação. E aí o que acontece? O que acontece é que o Max ele foi encontrado em Gotham, pelo Batman e também pela polícia, num beco ali, beleza? E ele parece estar delirando, falando ali sobre um tal de lugar chamado Outback, então ele acaba sendo levado para Arkham. Beleza. Como já deu para sacar com essa historiazinha de origem aí que eu contei, só para situar a gente, o Max e a Julie têm muitas dores, eles têm muitos traumas, é uma história bem densa. O Outback, então, se você for analisar, é uma forma de escapar da dor enquanto você se mantém nela, de certo modo. É um modo justamente como a mente vai fazer o que for necessário para lidar com a dor. Por isso, é uma óbvia conexão com o Batman, do meu ponto de vista, tá? É uma conexão bem clara. O Batman também tem uma história de origem extremamente dolorosa, hiper dolorosa, e a maneira que ele tem de fugir dessa dor é meio que vivendo nela. Certo? Ele vive isso dia após dia. Aqui nas edições, inclusive, ele meio que diz que ele veste a dor todo dia para evitar que essa dor aconteça com os outros, com os civis ali da cidade. Por fim, lá em Arkham, o Max, ele vai passar por uns experimentos na mão de um doutor que chama Dr. Disparu, que quer tentar dominar esse Outback, descobrir mais sobre o que é isso, sobre esse mundo novo. Só que o Batman acaba sendo puxado para os experimentos
E para piorar toda a situação, esse tal doutor aí vai colocar os vilões que estão em Arkham conectados com a mente do Max, e eles então vão poder ir pro Outback também. Vai virar uma loucura. O interessante é que, como eu disse, Outback e mundo real se interconectam. Então uma coisa que acontece em um lugar, por exemplo no Outback, tem uma certa equivalência no mundo real. Mas o Outback, ele é imaginativo, então vai ser tipo assim, não vai ser exatamente a mesma coisa, sabe? Mundo real e Outback. Tipo, no Outback eles vão ter uma situação com uma baleia voadora. A correlação disso em Gotham vai ser um dirigível, porque tem uma semelhança, uma equivalência. Diversas vezes mesmo, muitas vezes, a gente está no Outback e é simplesmente transportado para Gotham e depois transportado para um Outback diferente e depois para outro e depois volta para a realidade. Então essa dinâmica, né, é algo que precisa ser interiorizado na leitura, porque tanto quebra um pouco o ritmo, porque quebra, como te faz ficar confuso, e é o objetivo, né, introduzir a loucura, a inconsequência, a instabilidade da coisa toda. O Max, ele é uma criação do Sam Kieth, e é ele, né, quem é o autor dessa HQ. A arte dele é completamente impecável. O cara tem um domínio genial, assim, do que ele quer representar, juro pra vocês. Mesmo porque em Gotham, a representação do Max, do Batman, dos policiais, dos demais ali, é algo muito puxado para o mundo real. E nos Outbacks é completamente uma perspectiva subjetiva, bem doida mesmo. A representação do Batman, especialmente no Outback, cara, é uma coisa assim que eu admiro muito. É muito interessante porque você percebe a densidade dos traços, o peso dos traumas só no desenho. E é uma contraposição muito da hora também de ver o Batman, né, cinza e azul, e o roxo ali e amarelo do Max. E também a contraposição de formas de pensamento e como o Batman tenta lidar com a confusão do Max enquanto tenta entender tudo que tá rolando ali. O Kiff, ele já produziu outras HQs do Batman, tá, sem ser esse crossover, e ele sempre dá um tom mais dark, mais profundo ali pro personagem, e isso é um fato. O Kiff, inclusive, é co-criador de Sandman. Dá pra sacar, então, né, do Sandman, do Neil Gaiman? Então, já dá pra sacar a profundidade dele, certo? E a real é que o Neil, Max e o Batman aqui, especialmente com essa questão de subconsciente ali, tinha um campo muito interessante, muito da hora de explorar, né, de explorar o subconsciente do Batman e os traumas dele, e a gente acaba vendo muito pouco, e a gente vê isso de relance. Quando o Outback do Batman surge, porque ele surge, é interessante, é escuro, é pesado, é dolorido, é frio. O Batman mesmo diz que ele não enxerga nada ali, que ele não consegue enxergar nada ali, mas o Max explica que o espírito animal do Batman consegue ver, que no caso é o morcego, um bicho que o Bruce usou, né, digamos assim, para se esconder atrás, de certo modo. Vamos colocar desse jeito. Mas eu já vou adiantar também que esses momentos eles são bem raros. As HQs têm 105 páginas, mais ou menos. Esse compilado tem um pouquinho mais, porque mostra algumas artes extras. E essa questão do Outback do Batman acaba sendo quase nada dentro disso tudo, umas 10 páginas, beleza? Existe um outro momento também bem profundo, bem interessante, que é quando a Alice no País das Maravilhas mesmo, surge e mostra várias crianças para o Bruce. É uma correlação interessante, eu achei muito interessante porque o País das Maravilhas, ele também pode ser encarado como um escapismo da realidade, né? A Alice é o maior representativo disso. E dentre as crianças está o próprio Bruce, também está a Sabine e a Kelly. Vários personagens, na verdade, que tiveram que construir muros para não se machucarem dentro da história ali do Batman. Barreiras emocionais e também reprimirem, na verdade, que eles sentiam para poder seguir a vida. Como se eles fossem guardiões dos próprios traumas. E o Bruce enxerga muito bem isso. Mas é interessante também perceber como os vilões do Batman foram usados aqui. Muito da hora de perceber. O Pinguim surge ao mesmo tempo que o Max e o Batman vão enfrentar uma espécie de baiacu flutuante. E aí eles são engolidos por esse bicho. E aí ao mesmo tempo isso acontece que esse bicho acaba assumindo a forma do rosto do Pinguim. Existem todas essas interconexões como se fosse um sonho que uma coisa vai puxando a outra, algo extremamente onírico, enfim. Mas a melhor parte de verdade é a do Coringa, que assim que chega no Outback ele tem um domínio quase que completo de lá. Por quê? Porque assim, vamos trocar em miúdos o que ele mesmo diz nas HQs. É como se toda a loucura dele
toda aquela insanidade dele que a gente conhece tivesse permitido que ele viajasse para o próprio Outback muitas e muitas vezes, mesmo sem saber que aquele campo subconsciente é chamado de Outback em si. Então você vê que, na verdade, ele consegue manipular muito bem ele mesmo dentro de lá e todo o ambiente. O visual é extremamente interessante também nesse ponto, porque o Coringa e os demais personagens mudam de formato, de coisas assim bem góticas e densas para um traço quase infantil e depois algo mais realista, então tem toda essa brincadeira. E o conflito dele com o Batman é extremamente interessante, porque ele quer envenenar Gotham, e ele vai usar o Outback como um meio para esse fim. Como tudo que acontece no Outback vai ter um peso na vida real, lembra que eu falei de equivalência? E como no Outback ele tem esse domínio quase completo, ele vai fazer essa inversão. É uma pegada muito inteligente. A HQ inclusive faz uma correlação com veneno e cura, relacionando dor e libertação a todo momento, tá? É bem bacana e também bacana sacar que ela explora um pouco da boa intenção de alguns vilões do Batman que só se perderam no caminho ali da própria intenção e foram, acabaram indo sem querer ou querendo um pouco ali para a vilania. Por fim, o doutor que está fazendo esses experimentos, que são experimentos bem puxados, bem torturantes, tá? Não é uma coisa sussa, não. Ele acaba sendo o maior antagonista das HQs e ele tem uma correlação muito forte com o Mr. Gone, que seria um dos maiores antagonistas do Max nas HQs e na série animada dele. Beleza? Mas como o Mr. Gone diz, ele não é do mal, ele só é amoral. E o grande problema é que os Outbacks, que são campos assim de infinita fertilidade, por ser do subconsciente, mas eles estão secos, eles estão parecendo desertos agora. E para quem curte esse tipo de viagem, é muito interessante, porque a HQ parece ter bastante a intenção de mostrar parte dessa mitologia, sabe, dos bichos, da flora que tem lá, explicar alguns outros detalhes sobre a rainha e o significado do Outback em si, porque assim, enquanto Max luta para proteger a rainha e também luta contra os bichos do lugar e contra o experimento que ele está sofrendo, o Batman está ali do lado simplesmente coletando pistas, coletando informações do que quer que esteja rolando, que ele não está entendendo nada. Então a gente vai descobrindo junto com ele, certo? Então quem não conhece, vai sus. Por ser algo mais subconsciente, que junta as dores dos personagens num lugar só, a pegada, não vou mentir pra vocês, é quase poética, tá? Não é linear, não se aprofundou também, tanto quanto poderia, não vou mentir também, quanto a gente gostaria, Mas vale muito assim, você pegar pelo visual, pela viagem, pelos bons momentos. Bom, mas era isso, pessoal. Fala comigo, inocentes, me conta nos comentários o que você achou dessa viagem doidona aqui que a gente fez. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo, dessa review. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho também se você não ativou, que aí você recebe as notificações dos próximos vídeos. Deixa aquele likezão no vídeo que me ajuda demais. Eu espero te ver nos próximos e tchau, tchau!